Muito boa noite, obrigada pela presença de vocês. Antes de começar, vamos aproveitar que é quarta da pesada, quarta de conhecimento, quarta de treinamento técnico. Vamos pegar esse link e compartilhar. Compartilhar para quem é novo na equipe, compartilhar com os regionais, com os consultores. É importante o conhecimento, é importante ter clareza desse processo. Às vezes, não conheço muito de caminhão, eu quero ter mais assertividade na abordagem, né, no truck, conhecer um pouquinho mais, agora é a hora, né? O Marcelo, ele traz toda aí a parte técnica e a parte lúdica, né, explicando para vocês, e é a hora de tirar dúvidas no final aqui do treinamento. Então, aproveitem, compartilhem, eu conto com vocês para compartilhar e convidar. Agradecer aí a presença da Bruna, do nosso grupo de elite. Obrigada, Bru, da Bahia. Faz um trabalho excepcional. Agradecer aí, Josimar, a galerinha que está aqui presente conosco, tá? Obrigada aí por estarem conectados. Vou dar aqui uns minutinhos, vou dar os recadinhos enquanto vocês compartilham. A PVS Brasil foi indicada ao Prêmio Reclame Aqui, o maior reconhecimento de reputação e atendimento do Brasil, mais que um troféu. Esse prêmio representa um selo de confiança e credibilidade no mercado. Essa indicação é o reflexo de um trabalho sério, estratégico e focado na excelência, reforçando o nosso compromisso com o que mais importa: você, nosso associado. Agora, a próxima etapa é a votação popular. E a gente conta com você. Ela acontece de 1º de setembro a 31 de outubro no site do Prêmio Reclame Aqui. Contamos com o seu voto para transformar essa conquista em realidade e trazer esse reconhecimento para casa. Bem-vindo ao nosso passo a passo para realizar a sua votação no Reclame Aqui. No site será necessário fazer o cadastro ou login para conseguir votar. Após inserir seu e-mail e senha ou finalizar o seu cadastro, acesse a sua conta normalmente. Em seguida, faça a verificação em 2 etapas. Dentro da plataforma, você encontrará um guia rápido e simples. Clique na opção Como funciona a votação e siga o passo a passo. Depois selecione Ir para Categorias. Role a página até encontrar a categoria Veículos e clique no ícone de seta ao lado direito. Para avançar para a próxima categoria, clique em Pular Voto até chegar nela. Dentro dessa categoria, selecione Proteção Veicular. Agora procure a PVS Brasil e clique. Atenção, você só pode clicar uma vez. Cuidado aonde você for votar. Clique na opção e pronto. Seu voto já foi registrado com sucesso. Muito obrigado pelo seu voto. Contamos com você e sua parceria. Até a próxima. Então, sem muitas delongas aqui, agradecer a Brenda. Obrigada, Brenda, pelo carinho de sempre, por estar conectada aqui com a gente. Chamar o Marcelo Scatini para trazer aí todo esse conteúdo. Aproveitem, gente. Anotem as dúvidas. No decorrer aqui, a gente vai sanando essas dúvidas que vocês têm, né? Lembrando que é muito importante ter clareza desse conteúdo técnico que a gente tem. Marcelo, tá por aí? Muito boa noite, Marcelo. Excelente noite, Karina, excelente noite. Deus abençoe a nossa noite. Excelente noite. Amém. A todos. Prazer, mais um treinamento técnico aqui. A Cá já deu um monte de insights aqui bacanas que vão acontecer aí, né? Eu não quero ser prolixo, mas obrigado novamente pela presença de todos. Passe o link para frente aí, tá bom? E vamos iniciar. Brenda, consegue colocar para a gente aqui? Show de bola, gente. Bom, vamos começando aqui, então. Eu sempre trago é uma dúvida que muita gente, tá? Eu trago esse quadro aqui, que é uma dúvida que muita gente tem, muita gente que tá na PVS Truck aí, fazendo truck, e às vezes vem com uma dúvida dessa pra gente. Tá? Então eu começo aqui só para vocês entenderem os tipos de caminhões. Quando eu pego esses caminhões aqui, esses 3 primeiros caminhões aqui, ó, esses 3 primeiros de cima para baixo, eles são caminhões que eles têm eles têm implemento fixo, o implemento é fixo, ele não sai, ó. Esse aqui eu estou mostrando para vocês, ó, isso aqui é um agregado, porque ele agrega, então ele sai. Este é uma placa, e aqui o veículo motor é outra placa. Aqui temos 2 placas. Nesse exemplo aqui que eu mostrei para vocês, nós temos apenas uma placa. O implemento, a carroceria, ela é grudada. Tá? Eu vou mostrar para vocês e volto nesse slide aqui para
para falar um pouquinho, mas ó, este veículo, por exemplo, eu compro aqui um Kia Bongo, este veículo custa aqui para mim, ele custa para mim aqui 100 mil reais, certo? E aí eu venho aqui e coloco um baú nele, esse baú custa 50. Automaticamente eu tenho um veículo que custa 150 mil reais. Caso esse veículo venha colidir de frente, tá? E ele custa de 150 mil reais, ele vai pagar uma participação obrigatória em cima de 150 mil reais. Por mais que o veículo motor, nesse caso aqui, ó, que o veículo motor, ele custe apenas 100 mil reais, certo? E se ele der uma ré, aqui, voltando aqui, vamos lá. Se ele der uma ré e tiver um dano somente na carroceria, ele vai pagar uma participação obrigatória referente a 6%. Nossa participação obrigatória ela é 6% do valor da FIP, tá, do veículo, com um mínimo de R$ 1.800. Então, aqui ele vai pagar um percentual de 6% em cima de 150 mil reais, e não apenas de 50 mil, que é o preço somente do implemento fixo, caso ele tenha danificado o veículo, dando uma ré e danificado somente o implemento fixo. Beleza? Vamos voltar um pouco lá novamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu uso muito vou botar o slide aqui. Eu uso muito aquele primeiro slide realmente mais para explicar sobre isso. Então, aqui nós temos o veículo motor e aqui eu coloco o agregado nele. O agregado não, o implemento fixo. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Ok? Aqui eu tenho alguns modelos de implementos fixos, que são um 3/4, um veículo um pouco maior. E aqui eu tenho um modelo que é o veículo tow, que é um pouco maior. O que muda aqui é o motor e muda também o tamanho da carroceria. E aqui eu tenho o truque. O truque a gente fala já que tem 2 eixos, são 3 eixos. Um eixo na frente aqui do veículo motor e dois atrás aqui. Isso tudo vocês não precisam saber tecnicamente, porque o aplicativo ele te entrega isso aqui. Tá? É muito fácil. Ele vai falar que se é um veículo tal, 2 eixos, 3 eixos. E aí você vai acabar colocando conforme o aplicativo vai te direcionando. Até falei com a Karina hoje, nós vamos fazer um treinamento sobre o aplicativo, sobre como você fazer uma cotação. Então vão ser vídeos rápidos, mas que vão orientar como fazer a cotação, colocar eixo adicional, tá? Por exemplo, eu comprei um veículo deste aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vocês veem que tem um eixo na traseira e um eixo na dianteira, ó. Tá vendo? Tem 2 eixos aqui, um na traseira e um na dianteira. E aí, vamos supor que o proprietário deste veículo coloque um eixo a mais. Ele coloca um eixo a mais, ele fique com 3 eixos, certo? Aí, como esse eixo, possivelmente, estou pegando meu fone aqui, gente, como possivelmente esse eixo adicional não é de fábrica, não veio dele, eu tenho a opção de colocar no nosso sistema, colocar um eixo adicional. Então, sempre que você estiver fazendo a cotação, o próprio sistema vai perguntar para você, quer colocar um eixo adicional? Caso você diga sim, quero colocar um eixo adicional, vai aumentar 30 mil no valor do veículo. Então, eu tenho um veículo desse aqui, ó, deste aqui, somente com 2 eixos, eu vou lá e coloco, quero acrescentar um eixo adicional. Automaticamente, se o veículo vale 100 mil, ele passa a valer 130 mil, porque eu acrescentei este eixo. Poxa, Scatini, mas e aí? Eu tenho o eixo aqui, mas esse eixo adicional, esse eixo adicional aqui, deixa eu colocar aqui o fone, gente. Ok, Scatini, mas esse eixo adicional aqui, ele não está no documento. Você consegue proteger ele? Consigo. Se eu comprovar em vistoria que existe esse eixo adicional, a gente coloca ele também, ok? Independente de estar no documento. E pode acontecer, é um pouco mais raro, de o nosso associado aí, nosso espectro associado aí, tiver um veículo com 3 eixos aqui, ó, que nem está mostrando, e colocar mais um eixo, ó, e transformar ele num bitruque. Porque aí eu tenho aqui, ó, eu tenho 4 eixos aqui, ok? Seguindo aqui, nós temos aqui um cavalo mecânico. Aqui já muda um pouco de figura. Tá? Então eu tenho um cavalo mecânico, que é aquele esse aqui, ó. E é muito importante entender que nessa figura, sempre no documento, vai estar... O som tá baixo? Eu vou tirar. Melhorou agora, gente?
Tá um barulho externo, mas eu vou continuar. Melhorou? Vou ficar sem o fone de ouvido mesmo. Vamos lá. Então vamos lá. Seguindo aqui. Então aqui eu tenho um veículo aqui no documento. Como que vai estar no documento? O documento vai estar aqui, ó. Ou 4x2. O que é um 4x2? 4x2 é um veículo com 4 pontos de contato com o solo, ok? Com 2 de tração. Então, geralmente não, essas são a tração dele. Então, são 4 pontos, 1, 2, 3, 4, por 2 de tração. Esse é um 4x2. Ou ele pode ser um 6x2. O que é um 6x2? 6 pontos de contato com o solo, com 2 de tração. Ou ele pode ser um traçado, certo? Ele pode ser um 6x4. E aí são 6 pontos de contato com o solo, com 4 de tração. Aí essa tração aqui. Dos 4, certo? Os 4 pontos aqui, ó. Então, no documento vai estar escrito isso. E aí é só você copiar o documento, porque no próprio aplicativo vai estar dizendo, é um 6x2, você vai ver o documento, copiar, é um 6x2, é um 4x2. Então não tem segredo para cotação, não dá para falar, poxa, eu não sei de caminhão, eu não entendo, porque o aplicativo é totalmente didático, ok? A diferença, como eu havia dito aqui, é que nós temos um veículo aqui que pode custar 300 mil reais, ok? E aqui nós temos uma carreta que pode custar aqui, vamos colocar que ela custe 200 mil reais. E aí esse veículo tombou. E aí eu tenho que entender, se caso a participação, o valor dos danos ultrapasse o valor da participação obrigatória do cavalo, eu vou arrumar o cavalo. E se não passar da carreta, eu não preciso arrumar a carreta, eu vou arrumar por conta. Porque a participação obrigatória ela é cobrada por placa. Tá bom? Então aqui cobra uma participação e aqui outra. Se no tombamento danificou pouco a carreta e não passou de 6%, que é a nossa participação obrigatória, do valor contratado dela, eu não preciso usar. Né? O associado vai pagar isso do bolso dele. Vamos seguir aqui. Aqui, como eu havia dito, é o 6x2, é o veículo 6x2. E esses veículos, eles, diferente do implemento fixo, eles podem agregar inúmeros outros implementos, como a gente vai mostrar para vocês agora. Aqui é um exemplo da plataforma reboque. Então, nós temos um reboque aqui, uma plataforma, e essa plataforma, a gente faz a plataforma e o veículo motor. O que nós não fazemos aqui é o equipamento hidráulico. Esse equipamento pode dar algum tipo de problema, e quando ele dá problema é desgaste, a gente não cobre desgaste, mas fazemos a plataforma, tá? De guincho. Aqui nós temos um reboque lança. O reboque lança, ele leva o veículo rebocado, se caso ele por uma pane, ou arrastando a roda dianteira, ou arrastando a traseira. Tá? Ele pode levar das duas formas. Isso é um equipamento, nós não fazemos equipamento. Então, poxa, chegou esse cara, tira um veículo desse para mim, eu consigo proteger ele? Você consegue proteger o quê? O veículo motor. O implemento fixo, a gente não consegue proteger. Nós não fazemos. Aqui eu sigo a mesma linha. Muita gente vai perguntar para você, faz o Munk? Munk é equipamento. O que é Munk, Scatini? Munk é um veículo, é um equipamento utilizado muitas vezes para inúmeros tipos de funções, mas é um braço que é hidráulico que vai lá e usa-se muito para destombamento, para salvamento. Então o caminhão cai no despenhadeiro lá, muitas vezes precisa de 2 veículos desses para pegar o caminhão por aqui e trazer de volta. Tá? Isso é um salvamento. Geralmente um salvamento feito por uma empresa de guincho, com 3, 4 equipamentos, sai 40 mil reais, 50 mil reais. Nós não cobrimos, lembrando que nós não cobrimos tombamento, nós não cobrimos salvamento, nós cobrimos tombamento, até 3 mil reais. Então o veículo está rodando na rodovia, ele tombou, a gente vai lá e destomba ele. Se ele caiu no despenhadeiro ou algo um pouco mais grave, é um salvamento, tá? Mas não fazemos o Munk. Munk é um equipamento. O que a gente protege nesse veículo? Nós protegemos o veículo motor e protegemos aqui essa grade baixa, esse implemento fixo, grade baixa, que pode ser de ferro ou pode ser de madeira. Daí nós temos aqui, ó, um baú, 3 eixos, tá? Ok? A caçamba, o que é legal falar da caçamba basculante? Fazemos a caçamba basculante? Fazemos. Fazemos como qualquer outro implemento.
Qual que é a diferença da caçamba basculante? É um diferencial nosso. Isso é importante vocês anotarem. Até para vocês procurarem esse tipo de cliente. Colocar aí, ó, caçamba basculante, empresa de minério, empresa de terraplanagem. Geralmente eles têm ou tem lugares próximos que tem esse tipo de veículo. Por quê? Porque esse tipo diferentemente do mercado, nós cobrimos a operação de bascular. Então vamos lá. Tem um veículo aqui com a caçamba basculante. Esse veículo foi bascular aqui, ó. E por algum momento ele tem um pistão. Sobe um pistão aqui, ó. Sobe um pistão para poder levantar isso aqui, para erguer esse basculante, e a areia, o fio minério, o que tiver aí, para ele poder esvaziar. E muitas vezes esse pistão estoura. E quando estoura esse pistão, ele acaba batendo no cavalo e acaba tombando tudo. Okay? Existem algumas coisas, por exemplo, ele esqueceu de abrir essa portinhola aqui atrás, deu sobrepeso, estoura o pistão. Acontecem alguns acidentes em cima disso. E o mercado não paga sempre que tiver um acidente com a operação de bascular, ele fazendo essa operação de bascular. Nós pagamos. Então, se o veículo está lá parado, está basculando aqui, por algum motivo, acontece um acidente, que estoura o pistão, a gente paga. Qual que é a diferença? A diferença é que a participação obrigatória dele dobra. Então, em vez de pagar 6%, em vez do valor da FIP, ele paga 12% do valor da FIP, da carreta e do cavalo. Poxa, a carreta caiu e o cavalo também danificou. Vou arrumar o cavalo. O cavalo paga quanto de participação? 12% para o cavalo e 12% para a carreta. Ok? Então nós cobrimos, é um diferencial de mercado, só que a participação obrigatória é dobrada. Poxa, Scatini, esse mesmo veículo caçamba basculante, ele está rodando, entra numa curva, ele capota. Quanto que é a participação dele? A participação dele é 6% normal, somente quando ele estiver basculando. Lembrando que podem haver negativas caso ele assuma riscos, como se ele estiver num terreno muito irregular. Então ele já está meio irregular aqui. Ele está basculando aqui, o terreno está meio irregular. Vou colocar desse lado, fica melhor. Ele está meio tombado assim. E automaticamente, quando ele está basculando, a areia ou qualquer outro material que esteja lá, ele acaba, granel, né? Ele acaba indo para o lado e tombando. Então, quando ele não observa esse processo, pode haver uma negativa. Mas sim, ele nos padrões normais, cobrimos a operação de bascular que o mercado não cobre. Então é um diferencial nosso. Temos o graneleiro, ok? Vou passar rápido aqui para a gente poder ir nos outros slides. Aqui é um sider. Vou parar aqui nesse aqui, ó. O que nós temos aqui de diferente dos outros? Nós vimos no começo lá um baú, isso aqui é um baú normal também. Qual que é a diferença? É que ele tem esses eixos espaçados, ó. Esses eixos espaçados, ele chama Wanderleia. Quando eu falo que eu tenho uma Wanderleia, ele é um veículo mais caro. Então, se eu tenho um baú que tem os eixos aqui, todos parecidos aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu voltar aqui, ó. Estão vendo que esses eixos aqui desse aqui tá tudo juntinho, um atrás do outro, ó? Esse aqui a gente fala que é uma carreta LS, uma carreta normal. E esse aqui é uma carreta Wanderleia. Por que esse veículo é mais caro, Scatini? Um veículo desse aqui que custa 100 mil, ele pode custar 140 mil aí, estou dando um chute aí, se ele for uma Wanderleia. Nossa, que diferença de preço, somente porque os eixos são espaçados? Perfeito. A diferença de preço existe por quê? Esses eixos espaçados, existe uma tecnologia, né? E ele permite você levar mais peso, tá? Porque você consegue distribuir melhor o peso, tá? Distribuir lá dentro e carregar mais peso também. Então, vocês devem ter visto já essas balanças quando você está na rodovia, indo para algum lugar, que os caminhões têm que parar nessas balanças. Nessas balanças eles param, a Polícia Rodoviária Federal pega para ver se está excesso de peso ou não e para ver se a distribuição da carga está ok. Porque se um veículo distribui a carga e a distribuição da carga está assim, ó, o veículo vai andando assim. Isso pode acontecer um acidente. Então ela tem que estar muito bem dimensionada. Caso isso não esteja, a Polícia Rodoviária Federal faz ele fazer todo o remanejo dessa carga lá. Então esse veículo é um veículo mais caro. O nome de Wanderleia, ele vem aí da época da Jovem Guarda, dos anos 70,
para quem lembra do Chacrinha, Chacrinha tinha um programa aí de calouro, de shows, né? E tinha uma das dançarinas, assistente de palco dela, chamava Vanderleia, e ela rebolava no programa. E essa carreta, no início dela, ela dançava muito. Ela dançava muito. Até hoje come um pouco de pneu, mas antes era absurdo, ela comia muito pneu. Ela dançava muito assim. E aí o caminhoneiro, como dá apelido para tudo, como ele tem apelido, automaticamente ele colocou esse nome de Vanderleia, pegou no mercado e o mercado fala que essa carreta é a Vanderleia. Ok? Como tudo tem apelido no caminhoneiro, aqui eu tenho uma carreta canguru. O que é carreta canguru? Parece 2 patinhas atrás e uma na frente, né? Então realmente é uma Vanderleia 3x2, a gente chama de canguru. Quando o caminhoneiro fala, eu quero fazer um canguru, não está querendo fazer um bicho com a gente não. Não manda ele para o zoológico não, ele vai fazer o caminhão dele e é um veículo desse, você já vai estar sabendo, tá? Você já vai saber. E tudo isso, gente, tem no nosso aplicativo, tá? Vocês vão ser direcionados, é muito fácil. Se tiver qualquer tipo de dúvida, recorre aí a alguém mais próximo de vocês. Entra no nosso plantão de dúvidas lá, que acontece toda quarta-feira. Quarta-feira sim, quarta-feira não. Não pode deixar de fazer. Baú frigorífico. Isso aqui é o mesmo baú que nós tínhamos antes. Aquele baú normal, só que ele tem tipo um revestimento como se fosse aquele plástico de geladeira dentro, para manter a temperatura. E fora, quero que vocês se atentem a esse equipamento aqui, ó, grandão aqui. Esse equipamento é um Thermo King, que é um aparelho de refrigeração. O Thermo King é uma marca, como se fosse Gillette, mas é um aparelho de refrigeração e nós não fazemos ele. Um aparelho desse aqui hoje deve custar em torno desse tamanho, de uns 200 mil reais, acredito, próximo a isso. Tá? E se eu tiver uma carreta que custe 200 também, para esse cara fraudar, caso aconteça uma dor nesse equipamento aí, é muito fácil. Então nós não fazemos equipamento porque há desgaste. Ok? Vocês vão pegar alguns frigoríficos e tem esse equipamento até para Fiorino. O cara pode ter uma Fiorino, um equipamento desse que refrigera ou congela, né? Então depende da força do equipamento, mas existem equipamentos desses que pode gelar uma Fiorino que foi preparada para isso, como uma carreta desse porte. Ele pode custar de 30 mil reais a 200 mil reais. Então, se vocês pegarem uma frota, ele fala, poxa, minha carreta custa tanto. Não, o valor está muito alto, que estranho. Possivelmente você vai perguntar para ele, peraí, o que você carrega? Ah, carrego frango. Ah, você tem o Thermo King? Tem o Thermo King. Ah, não fazemos o Thermo King. O senhor está colocando o preço já com equipamento. Ok? Podem ir perguntando aí se tiver dúvida aqui, tá, gente? No ladinho aqui, que a gente vai respondendo assim que der. Ok, tanque, beleza. Vou passar os mais convencionais para a gente ir logo pro... Ó, esse aqui é legal também, que ele foge um pouco do que é que é. Muitas vezes a pessoa, pô, você protege meu bug? Pô, bug, nem a Brasil protege bug. Bug é um porta-container, tá? Então, protegemos sim, ele parece que é um chassi aí, mas é um chassi e ele tem os pinos para o container ir dentro dele e rosquear o container, ele ficar preso certinho. Não fazemos um container, tá? Pô, fazemos o container? Não, container não fazemos, é algo que vai de um lado para o outro, cai, bate. Não fazemos um container, mas o porta-container, o bug, nós fazemos. É um equipamento caro também, parece que é só o chassi assim, mas é um equipamento que não é barato. Nós fazemos o bug também. Aqui temos o dolly. O que é o dolly? O dolly eu vou mostrar um pouco ali na frente, mas ele é um equipamento, tá? Que ele tem sistema hidráulico, tem placa, pague PVA. Então entrou um dolly, posso cobrar uma adesão do dolly, Scartini? Pode. Pode cobrar uma adesão do dolly sem problema. O dolly aqui eu tenho aqui em cima, ó, esse aqui que é o... Vou ver se eu consigo mostrar aqui no meu desenho. Aqui mas aqui isso aqui chama quinta roda. Ó. Isso aqui é uma quinta roda. Vocês veem até melhor por aí. O que é quinta roda? Quinta roda onde eu coloco o pino rei aqui, ó, para atrelar e segurar a carreta, ok? Então ele tem essa quinta roda e ele é responsável por juntar uma carreta na outra. Então ele pega uma carreta dessa, tem mais 2 eixos e junta outra carreta. Eu vou mostrar no desenho para vocês. E aí vai ficar mais fácil aqui, ó. Tá? Aqui é onde vai o dolly aqui, ó. Aqui, se eu olhar lá do fundo aqui para trás, e vindo lá do fundo aqui para trás,
eu tenho os dois eixos da primeira carreta, e eu tenho esses dois eixos que vêm aqui depois, ó, aqui é o dolly. E aqui atrás, o último aqui perto da gente, eu tenho dois eixos da última carreta. Então o dolly, ele serve para juntar essa primeira carreta nessa segunda carreta. Então eu tenho aqui, ó, só de carreta, eu tenho 2 eixos da primeira carreta, 4 eixos da segunda carreta, 6 do dolly e mais 6 eixos dessa última carreta aqui, certo? Mais 3 eixos do cavalo, eu tenho aqui 9 eixos, certo? Vou mostrar um pouquinho uma foto melhor aqui. E aqui eu tenho o bitrem. O que é o bitrem? O bitrem é um veículo atrelado no outro sem o dolly. E aí o bitrem eu tenho 7 eixos. 3 eixos do cavalo mecânico, ó. 3, 1, 2, 3. E mais 2 eixos de cada carreta. Tá? Qual a diferença do bitrem, que é esse aqui, para o rodotrem, que é esse aqui que está com a gente aqui? A diferença é que eu tenho 2 eixos a mais e me permite levar mais peso. O dolly, ele me permite levar mais peso. É isso aí, galera. O equipamento de uma placa. Ele tem uma placa, tá? Aqui, ó. Aqui é o rodotrem, ó. Só para a gente ter uma ideia. Esse tipo de dolly nem utiliza mais. É um pouco mais antigo. Mas aqui eu tenho aqui da primeira carreta, 2 eixos. 2 eixos do dolly. Juntando aqui mais 2 eixos da última carreta e mais 3 eixos do cavalo mecânico. 1, 2, 3. Então, tem dolly, é rodotrem. Isso aqui eu vou pular. Esse aqui é importante dizer, esse aqui é um Romeu e Julieta. O que é um Romeu e Julieta? É um veículo com implemento fixo. Lembra aquele implemento que não desagrega? Esse aqui desagrega um do outro. Ó. Desatrela um do outro, esse aqui. Ó. Ele desatrela. Esse outro não. Esse aqui é um implemento fixo. É um implemento fixo levando um agregado atrás. Então, o Romeu é um implemento fixo, a Julieta é o que vem atrás aqui também. Quem inventou esse nome foi o caminhoneiro e se mantém. Como que eu vou fazer essa cotação, Scatini? Vai estar no documento Romeu e Julieta? Não. Você vai fazer um veículo com implemento fixo. Tá? Você vai fazer, por exemplo, o veículo com um caminhão com implemento fixo de baú e depois vai fazer uma carreta à parte. Ok? E aqui a gente já vai entrar para as nossas coberturas e para os nossos benefícios. Vamos lá. O que a PVS Truck cobre? Cobre incêndio, roubo, furto, colisão. Pois, Catine, cobre tudo de incêndio, roubo, furto, colisão? Não. Nós cobrimos aqui... Nós cobrimos sim, incêndio, furto, colisão. O que nós não cobrimos? Roubo e furto isolado. O que é roubo e furto isolado, Scatini? O veículo está na minha casa, parado lá. Chegou um ladrão, pegou esse veículo e levou ele pegou esse veículo lá, ele continuou na frente da minha casa e o cara levou só os pneus. Ou ele levou só a bateria. Foi um roubo isolado. O objeto do roubo foi só o pneu. Ou o objeto do roubo foi só a bateria. Isso não cobre. Pois, Catine, levou o caminhão. Polícia foi atrás, ele abandonou o caminhão, mas levou o módulo. Paga. Paga, porque o objeto do roubo foi o caminhão, não foi o pneu. Então não cobre roubo e furto isolado. Lembrando que a cobertura de roubo e furto, ela só é ativada após a instalação do rastreador. Então vamos lá. Fiz o cadastro do associado, ele entrou na nossa base, a partir da meia-noite do dia subsequente ele já está coberto. Pô, maravilha, ele está coberto do quê? De tudo menos roubo e furto. Okay? Depois, nós temos até 5 dias para instalar o rastreador. Instalou o rastreador, ok, ele já começa a cobertura dele de roubo e furto. Em algumas regiões com mais dificuldade, esse tempo pode avançar um pouquinho. E nas grandes capitais, esse tempo pode ser de um dia para o outro, por exemplo, a gente acaba instalando. Então, essas são as coberturas de roubo e furto. Ok? Colisão. Cobrimos colisão também, qualquer colisão, qualquer natureza. Incêndio. Cobrimos também todos os tipos de incêndio. Isso é um diferencial nosso. O mercado, alguns veículos, algumas associações só cobrem incêndio por colisão.
Então, é só se bateu em alguma coisa e pegou fogo. Se o veículo está andando, esquentou alguma coisa, deu um curto e pegou fogo, não paga. Eles não pagam e a gente paga. Então, nós cobrimos incêndio qualquer causa, caso venha do veículo. Pô, Scatini, o cara está lá, começou a pegar fogo na carga e foi para o veículo. Não, a carga pegou fogo. Agora, se o veículo pegar fogo, ok, nós indenizamos. Deixa até para o outro, acho que o outro está mais legal para eu falar para você, tá mais fácil. Então, roubo, fogo, incêndio, colisão, beleza. Fenômenos da natureza, especificamente aqui, queda de árvore em granizo, queda de árvore em enchente. Tá? Enchente cobre normal? Cobre normal, desde que eu não vá ao encontro da enchente, desde que eu não vá ao encontro dela. Pô, vou arriscar passar lá naquela poça lá, vou tentar passar. Eu acho que o caminhão é alto, ele passa. Passou, o caminhão ficou, não, a gente não cobre. E nós não cobrimos também, não cobrimos ressaca de mar, então o veículo perto da praia, ou o caminhoneiro foi dar uma volta no mar lá e de alguma forma ele atolou, a água pegou o caminhão dele, ou ele está perto da praia, a água invadiu, a gente não paga água do mar e nem veículo em balsa. Então, o veículo está lá no Pará, tem muito no Pará, está pegando uma balsa. Geralmente essas balsas elas são até são fiscalizadas pela Marinha, mas também tem balsa que não é, mas independente fiscalizada ou não, se esse veículo estiver na balsa lá e acontecer qualquer tipo de acidente, não há qualquer tipo de cobertura. Assistência 24 horas, a assistência 24 horas ela já existe, a assistência já vem com 100 km contratada, tá? Então eu não consigo tirar hoje esses 100 km de assistência, eu não consigo tirar a assistência acaba sendo um benefício obrigatório, e a assistência 24 horas, são 6 utilizações durante o ano, isso é muito importante, tá, gente? 6 utilizações durante o ano, durante o período de 12 meses, não durante o ano, no período de 12 meses, sendo uma cada a 30 dias. Então, veículo parou aqui, quebrou no dia 25. Ele só vai poder utilizar este veículo no dia 26, ou outra assistência, no dia 26 do mês subsequente. Eu tenho que esperar 30 dias após a última utilização. Só tem um caso que essa regra não se aplica. Se eu tive uma pane mecânica aqui no veículo no dia 26, ele foi levado ao mecânico, arrumei, daí dia 28 do mesmo mês, ele foi lá e capotou e tive um acidente. O colisão é um acidente. Aí sim, para levar para uma oficina, eu desconto este guincho das 6 utilizações dele, mais um guincho dele, mas eu o atendo, porque aí entra pelo sinistro. Eu preciso levar este veículo para uma oficina. Tá bom? Lembrando que eu posso contratar também assistência 24 horas para carreta. Eu posso contratar, só que eu não levo ela carregada. Então, saber se ela estiver carregada, tá junto com o cavalo mecânico, os dois lá, aconteceu, eu pego o cavalo, levo e a carreta fica lá. Eu não consigo levar a carreta se ela estiver carregada. O associado tem que fazer o transbordo da carga, ou se ele quiser, ele pode pegar um outro caminhão dele, levar lá, engatar aqui e levar embora. Ok? Então a gente não faz com o veículo carregado em hipótese alguma. Vez ou outra, nós podemos achar aí um prestador que possa fazer isso aí e vai cobrar um valor a mais. Se ele assumir esse risco, automaticamente o nosso associado vai pagar essa diferença de valor e ele vai se responsabilizar. Mas a gente vende que a gente não faz, o mercado não entrega isso. A gente ainda é um perigo fazer isso, porque responde de forma solidária caso aconteça alguma coisa. Tá? Se o veículo tiver com muita carga, pode entortar o eixo na hora que estiver indo para a plataforma. Né? E não é só o dano, ao equipamento, ao veículo dele. É o dano também, você tem uma carga lá com pouco peso, mas de um valor muito grande, e isso pode mexer na hora, pode mexer na hora que você está colocando o veículo na plataforma, e pode quebrar, e com certeza o associado, o cliente da assistência, vai recorrer a quem realmente causou o prejuízo. Tá bom? Vamos lá. Assistência 24 horas, Cristiano, não estende para a carreta, tá? A gente vai falar um pouquinho. O que estende para a carreta é o para, o terceiro. A gente vai falar um pouquinho. Cavalo mecânico tem 500 km de reboque, a carreta também tem. Não.
Eu tenho que contratar quilometragem. Se eu não contratei para assistência 24 horas para a carreta, não, eu não vou utilizar. O que tem na carreta é o seguinte, eu tombei, cavalo e carreta tombou. Os dois tombaram. Eu tenho R$3.000 de destombamento para o cavalo e tenho R$3.000 de destombamento para a carreta também. Isso independente dela ter contratado a assistência. Agora, ela tem que ter contratado a proteção. Ela está contratada a proteção conosco, o cavalo também. Se ela tombou, mesmo que ela não tenha contratado o guincho, ela tem direito a R$3.000 de destombamento. Perfeito? Deixa eu ver mais o que da assistência 24 horas. Acho que foi isso. Assistência para o cavalo, para a carreta. Não estende isso aqui. Cada um tem que contratar a sua. Eu posso contratar 100 km até 500 km de assistência. Então, e é muito legal a nossa assistência, porque diferente da concorrência, isso é importante falar, o cara fala, eu estou te dando 500 km de assistência. Na verdade, é 250 para levar o veículo e 250 para trazer o veículo. Então, o que acontece que a concorrência faz? Vamos lá, o veículo está aqui. O nosso guincheiro andou 50 km, já custou já deu 50 km que ele rodou. Leva o cara mais 100. Volta 100 e volta mais dos 50 de onde ele veio. Então conta todo o trajeto dele. Então às vezes ele ganha muito menos do que 250 ida, 250 volta. Nós entregamos para o nosso associado, se ele contratou 500 km, é 500 km da origem dele, da onde ele ou tombou, ou teve a pane, até o destino que ele falar. A volta do nosso prestador fica por nossa conta. Então, na verdade, 500 km, a gente paga para o prestador 1.000 km e entrega para o associado 500 km, porque o guincho tem que voltar e a volta dele também é paga. Tá? Então, quando você falar para o nosso associado, o futuro associado, ele tem direito a 500 km da origem do evento até o destino. Proteção de autorresponsabilidade, que são os danos causados a terceiros. Existe o veículos de até 3,5 toneladas, que são as vans, os buques, já vem com 30 mil de danos materiais e danos corporais. O que é esses 30 mil? É 30 mil para danos materiais e 30 mil para danos corporais. Então eu tenho aqui 60 mil de cobertura. Eu tenho 60 mil dividida, 30 para danos materiais. Todo dano que ele causar, qualquer dano material, muitas outras associações, ela só cobra o dano material quando você bate em outro carro. A gente não. O dano material é material, todo dano que ele fizer a outra pessoa, ao bem de outra pessoa, ou um muro, uma placa, tudo que ele danificar de outra pessoa, o próprio veículo, a gente vai indenizar. Lógico, desde que ele não esteja usando nenhum tipo de entorpecente, esteja com as regras da lei e não tenha negado, não tenha essa negativa, tá? Então vem 30 mil, e eu posso contratar. Para veículos acima de 3,5 toneladas, não vem nada, vem sem qualquer tipo de cobertura contra terceiros, o nosso par, tá? Eu tenho que contratar. E aí eu posso contratar também desde 100 mil até 500 mil. Tá? E quando eu digo novamente 500 mil, eu digo uma cobertura de 1 milhão. É 500 mil para danos materiais e 500 mil para danos corporais. Então, se ele bateu num veículo lá, danificou 3, 4 veículos, poxa, vai pagar cada veículo. E se alguém sofreu algum dano corporal, a gente também vai indenizar esse dano corporal. Tá? Desde morte até uma possível invalidez lá dentro da cobertura contratada nossa. O que mais aqui da assistência do par? Lembrando que existe uma participação obrigatória, existe uma franquia para o par também. Então, vamos lá, esse cara foi lá, bateu em 3 veículos. Para arrumar cada veículo, ou 2 veículos e depois pegou e bateu no muro. Então são 2 veículos e um muro que ele danificou. Bateu uma porrada em todo mundo lá. Para arrumar cada dano material ou dano corporal, ele paga R$800 de participação obrigatória. A participação obrigatória de R$800 é por bem danificado. Se ele danificou 3 bens, ou 4 bens, caso exista uma vida lá também, ele vai pagar R$800 por bem danificado, ok? Se essa mesma placa tiver um mesmo evento no período de 12 meses, automaticamente isso dobra. Então ele vai pagar R$1.600
por placa que ele danificar. Ok? Ela só dobra. Ah, Scatini, e se ele bater a terceira vez? Não vai aumentar, ela somente dobra. Ele paga novamente R$ 1.600 por bem danificado, seja ele corporal ou material. Tá? Lembrando também que se um veículo nosso ele bateu uma vez num período de 12 meses, ele bateu, tudo período de 12 meses, tá, gente? Tanto que eu disse anterior como agora. Se ele bater no período de 12 meses 2 vezes, na segunda vez ele também tem uma participação obrigatória dobrada. Então, se é 6%, ele paga 12%. Então, no período de 12 meses, no segundo evento, que ele utilizar a participação obrigatória e acionar a gente, a participação obrigatória dele aumenta. Tá? Ela dobra. Acho que do terceiro é isso ou não? Não é isso, tem mais coisa. Eu posso contratar o terceiro só para carreta, Scatini? Pode contratar. Quem contrata o terceiro só para carreta? Geralmente quem contrata o terceiro só para carreta são locadoras de carreta, certo? Então o cara tem, sei lá, tem ou fábricas de carreta, né? Ele tem um monte de carreta aqui com o nome da empresa dele lá, enfim, para alocar. E ele loca essas carretas para alguém, para uma empresa que ele diz que ele não conhece. Que muitas vezes ele fez só ele levantou a ficha somente da parte financeira, não sabe como que ele transporta. E aí o que ele faz? Geralmente ele contrata o terceiro da carreta, porque se esse cara dá uma ré, ou se ele até bate de frente, e vai embora, a pessoa pega a placa da carreta. Né? É lógico que se ele bateu de frente, automaticamente ele não vai ter essa cobertura. Ele vai ter cobertura quando? Quando o cavalo mecânico, e pode ser qualquer um, não precisa estar conosco, der uma ré, e essa carreta ela for responsável pelo impacto físico no bem lá que está do outro lado. Contrata-se pouco. Por que contrata-se pouco? Porque a cobertura do cavalo mecânico, quando contrata o cavalo mecânico, a cobertura, vou dar um exemplo aqui, uma cobertura de 500 mil, e essa carreta aqui, se estiver atrelada aqui comigo, e ela der uma ré, e a carreta derrubar um muro, por exemplo, paga. Porque a cobertura que eu contratei para o cavalo se estende para a carreta. Tá? Quando que ela se estende? Quando tiver algum tipo de vínculo. Essa carreta ela precisa estar conosco aqui, ela precisa ter contratado com a gente a proteção? Não precisa. Ela precisa só, o dono da carreta, por exemplo, tem que ter um vínculo familiar com o do cavalo. Pode ser direto, pode ser do meu filho, pode estar no nome do meu irmão. Se tiver um vínculo direto, pagamos. Outra situação, a carreta não está protegida conosco, mas ela é de uma empresa. Tem muita empresa que vou dar um exemplo da Patrus aqui. Vamos supor que ela tenha 200 carretas lá e não tenha nenhum cavalo. E aí ela chama o cavalo mecânico, contrata um caminhoneiro autônomo, vai lá para levar a carreta dela. Tá? Se esse caminhoneiro autônomo aqui tiver a proteção conosco, okay? Tiver contratado 500 mil de cobertura de terceiro, e agregar nessa carreta, ele tem um vínculo de trabalho com a carreta, com o proprietário da carreta. Então, se acontecer alguma coisa, automaticamente paga. Ou se ele locar a carreta. Por que locam muito carreta? Porque eu tenho um cavalo mecânico, eu não quero investir numa carreta, e aí eu quero, quando tiver o agronegócio, quando tiver o grão, tiver em alta, eu vou carregar grão. Quando acabar a safra, eu deixo o grão lá e eu atrelo aqui a minha carreta para levar peça de automóvel, num Sider ou num baú como este aqui. Perfeito? Entendido aqui então? Então tem que haver vínculo. Se não houver vínculo, a gente fica muito suscetível à fraude. Monitoramento. Todos os nossos veículos aqui, impreterivelmente, precisam instalar um rastreador. Nós colocamos um rastreador, dois rastreadores com 3 tecnologias diferentes, mas para vocês entenderem, o nosso rastreador é um rastreador GPS. O que é o rastreador GPS, Scatini? É um rastreador que comunica via sinal de celular. Então, muitas vezes, se ele passar numa área de sombra, que o celular não comunica muito, às vezes ele vai perder o sinal, depois ele volta. Mas se alguém perguntar para vocês, é um rastreador com tecnologia de celular. Tá? Alguns caminhoneiros podem perguntar para você e falar, poxa, como o seu rastreador funciona para minha seguradora? Geralmente eles perguntam assim, tá? Eles também não sabem. E aí você vai perguntar para eles, porque geralmente a seguradora que ele está falando,
é a seguradora que faz do transporte da carga. A seguradora do transporte da carga, ela exige um rastreador híbrido, um rastreador satelital, que a comunicação é via satélite. E essa comunicação é a comunicação que ela perde menos sinal. E esse rastreador, ele tem alguns periféricos lá que ele consegue. Ele tem trava de baú, então ele trava o baú do veículo, eu não consigo abrir ele. Ele tem trava de quinta roda, isso aqui é quinta roda, gente, ó. Isso aqui chama-se a quinta roda, essa aqui que eu falei para vocês, né? Mas o pino rei que vai aqui na quinta roda, ele trava e você não consegue desatrelar o veículo. Ele trava até a porta do motorista, o motorista não consegue sair do veículo. Tá? Então fica uma pessoa do outro lado com equipamento, com um teclado. Esse teclado o motorista usa para se comunicar com uma central. Daí numa central tem um cara que nem eu aqui, ó, no computador, olhando para esses caminhões. Tá? E esse caminhão tem uma rota, ele tem que ir daqui para o Rio de Janeiro pela Dutra, ele pode parar só uma vez, em um posto. Se esse cara parar uma outra vez em um lugar que ele não podia parar, eles travam tudo isso, bloqueiam o caminhão, e aí ele não consegue mais sair de lá. Tá? Então existe uma tecnologia para poder não roubar a carga. Então esse tipo de equipamento é um equipamento caro, custa 5 mil, 6 mil, 7 mil reais, e a gente não faz, não é esse equipamento que nós disponibilizamos. Nós disponibilizamos um equipamento GPS, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui. O que mais? O que é bacana, nós disponibilizamos o login e senha para o nosso associado. Então, se você está com uma frotinha lá de 10 veículos, vamos supor, e aí você pergunta, se já tem rastreador? Tem. Qual que é o seu rastreador? É GPS. Pô, quanto que você paga por mês por veículo? Eu pago R$60 por mês por veículo para ter o meu veículo monitorado. O que eu vou falar para ele? Vamos fazer o seguinte, R$60 por mês, isso em 10 meses aí você vai ter gastado 6 mil reais aí, né, poxa. R$600 por mês em 10 veículos. O senhor vai ter essa economia, porque quando o senhor contratar a PVS Truck, o senhor já vai ter direito a um login e senha para poder monitorar os seus veículos. E aí eu consigo, né, para ele entender que existe um valor naquilo. Pô, então eu já vou economizar isso aqui porque eu vou contratar vocês. Tá? Valéria, só é efetivado quando o truque colocar o rastreador, tá, Valéria? Isso mesmo, quando a PVS Truck colocar o rastreador. Rafael Mariano aqui perguntou se no caso seria 1000 km. Seria 1000 km, viu, Mariano? Só que seria 1000 km, 500 ida, 500 volta. Para não ter nenhum tipo de conflito, a gente passa para o associado que ele tem direito a 500 km. Ele vai rodar 500 km. Eu vou deixar ele 500 km aí, tá? Vamos lá. Continuando aqui. Nós temos cobertura de vídeos, eu vou falar um pouquinho depois, tá? Mas enfim, liberamos o login e senha para os nossos associados. Assistência funeral. Tem assistência funeral, caso o motorista não precisa estar registrado, nada, mas quem estiver conduzindo o veículo e for habilitado, não estiver fazendo uso de entorpecente e acabar acontecendo um acidente com ele acabar falecendo, e o transportador ou a família arcar, a gente reembolsa. Quem arcar com o enterro dele, com o velório, a gente reembolsa em R$2.000. A assistência residencial é igual para o PVS Brasil, assistência PET, reembolso aqui de até 2 atendimentos, com reembolso de até 250 R$50, ok? Os dois são por reembolso. Tem o nosso clube de vantagens. Infelizmente o clube de vantagens hoje ainda da PVS Truck, ele não fornece algo que faça tanto sentido para o caminhoneiro. Lógico que faz sentido se ele entender lá, porque da farmácia ele vai economizar, né? Mas nós estamos brigando aí por um clube de vantagens mais robusto, que entregue algo que realmente faça mais sentido para o caminhoneiro, como diesel, óleo, que ele use todos os dias. Auxílio indenização. O que é auxílio indenização, Scatini? Veículo foi lá, bateu, deu uma porradona, não estamos achando peça do veículo, o veículo ficou um pouco mais do que o normal na oficina. Tá? Então, a partir de 60 dias úteis, veículo parado na oficina, quando ele sai da oficina, nós damos para o proprietário R$2.000 para ele pagar uma conta, outra, não resolver a vida dele, mas para pagar uma conta, outra que ele tem atrasado, porque a gente sabe que o caminhoneiro, o autolupo precisa do caminhão para sobreviver. A gente sempre faz o possível para entregar o mais rápido possível, mas pode acontecer aí da gente por algum motivo que não seja a nossa culpa, acontecer, ele tem direito ao auxílio indenização.
tá bom? MAO, a gente vai até repassar isso para frente, tá, gente? Mas é morte acidental por ocupante. Então, se o motorista lá está no exercício da função dele dirigindo, numa colisão, num acidente, ele vem a falecer, a família dele recebe 30 mil reais, tá bom? Para ajudar a pagar as contas, enfim. Eu posso contratar isso somente para o motorista, ou posso contratar para o motorista e mais 2 ajudantes. Isso aqui é uma cobertura baratinha, R$10 essa cobertura. Ou eu posso contratar para 1 ou para 3. Para três pessoas é 30 reais por mês esse produto. É muito barato, vale muito a pena. Tá? De estombamento, já falamos, de estombamento é até 3 mil reais. Lembrando que nós cobrimos de estombamento e não salvamento. E quando o cara caiu no despenhadeiro lá, tá de cabeça para baixo, eu tenho que pegar aquele Munk lá que nós falamos no começo, 2 equipamentos daquele, para pegar esse caminhão aqui sem danificar muito. Então, salvamento não fazemos. Tá? Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Aqui as carretas, a cobertura básica da carreta, vou lá, coloquei uma carreta, qual a cobertura básica dela? Incêndio, roubo, furto, colisão e fenômenos da natureza. Não tenho nada, não tenho guincho, não tenho rastreador. Posso contratar guincho, Catinho? Pode. Pode contratar rastreador para carreta? Pode também. Também tem rastreador para carreta. Mas o rastreador para carreta, a carreta, se ela ficar muito tempo parada, mais de 10, 12, 15 dias parado, mais de 10 dias parado, pode ser que essa bateria ela perca, ela pare de funcionar, o equipamento pare de funcionar. Aí ela tem que ligar no cavalo mecânico e ele tem que ligar para ele poder alimentar aquela bateria. A bateria dura uns 10 dias mais ou menos. Quem coloca isso aqui na carreta? Quem coloca na carreta aqui o rastreador geralmente são locadoras de carreta, que alugam carretas, como a gente havia dito, para alguns empresários, que ela tem somente algumas informações sobre ele, tá? E aí ela acaba colocando isso para saber onde os veículos dela estão. Tá? É um grande player também para trabalhar e oferecer isso. Então, no terceiro, quanto o rastreador, que pode ser contratado à parte. Lembrando que a carreta, nosso preço de carreta, ele é pela tabela Moricar, a gente comprou a tabela Moricar lá, não existe FIP de carreta, é valor de mercado, e a Moricar é um órgão também que, assim como a FIP, ela vê a precificação dos veículos aí e passa, a gente vê as carretas correndo. Então, quando aparecer para você, ó, eu tenho um baú 3 eixos, olha no aplicativo, isso aqui é um baú 3 eixos. E aí você vai entender lá e o próprio aplicativo vai te dar o valor. Que ano? Tal ano. Vai te dar o valor. Tá? Então é facinho. Vamos lá. Roubo e furto, já falamos que é após a instalação do rastreador. Tá bom? 100 km, você já vem no plano básico de guincho, como nós falamos. Você pode contratar mais 300 km ou 500 km, que é da origem ao destino, como nós dissemos, né? O limite de reboque 6 vezes, que nem já falamos, sendo 6 vezes ao ano, ao período de 12 meses, sendo uma a cada 30 dias. Observação importante, já falamos, não falamos, cobertura de colisão e fenômenos da natureza, assistência 24 horas, se dará a partir da meia-noite da data de cadastro. Em caso de acidente, de trânsito ou roubo do caminhão, isso é bacana, não falei, tá? Então vamos lá, houve um acidente com o caminhão lá, ele tombou, vou colocar o caminhãozinho aqui, tombou, desse tombamento estourou 2 pneus, quanto você paga do pneu, PVS Truck? Nós pagamos 40% do valor da nota apresentada, é reembolso, ele vai lá, compra o pneu, apresenta a nota e eu vou pagar 40% do valor da nota. Eu não sei como aqueles pneus estavam, tá? Possivelmente não eram pneus novos, então eu pago 40%, isso é uma prática de mercado. Quando que eu vou pagar aqui 100% desse pneu? Caso nessa colisão ele tombou, ele fala, pô, eu acabei de comprar, não faz nem 3 meses que eu comprei o meu pneu. Se ele apresentar uma nota fiscal de compra do pneu até 3 meses da data da colisão, a gente paga a nota que ele apresentar de forma integral. Ficou claro, gente? Ok, já falamos aqui da POS, da participação obrigatória.
Todos usam rastreadores, já falamos também. Eu solicito essa senha do rastreador após 48 horas da instalação. Pode solicitar antes. O que eu falo para vocês? Geralmente eles mandam por e-mail do associado, passa o WhatsApp do CRR para o associado e pede para ele pedir essa senha lá, e a turminha vai passar essa senha direto para ele. Auxílio indenização, já falamos, caso o veículo fique mais de 60 dias úteis na oficina, nós ajudamos o associado com R$2.000. O que nós não falamos aqui é do MAO. O que é o MAO? É morte acidental. Não falamos do MAO, desculpa, não falamos do danos morais, me perdoe. Então, o MAO já falamos também, pode ser contratado para o ocupante, somente para o motorista, ou para o motorista e 2 ocupantes no veículo. Tá? Caso venha a falecer, R$30.000 por familiar. E aqui sim, os danos morais. Os danos morais, ele pode contratar 50.000 ou 100.000. Quando ele utiliza essa cobertura de danos morais, Catine? Caso nesse evento que ele bateu nesse veículo, ele seja processado por danos morais, por algum dano referente à colisão, e o nosso associado seja de alguma forma condenado, ele pode ser condenado a 30.000, 40.000, 50.000, 100.000, a gente vai pagar até a cobertura, até o limite contratado, ou 50.000 ou 100.000, tá? Somente através de ação transitada e julgada. Vai ter que ter uma ação, ele vai ter que perder essa ação, ele perdendo essa ação, nós pagamos. Vamos lá, então, beleza, danos morais. Repasse de adesão. Como funciona o repasse para a instalação do rastreador? O nosso repasse aqui, R$150 para veículos com valor de FIP até 100.000. E para veículos com valor de FIP acima de R$100.000, o repasse é R$250. E lembrando que o nosso repasse, ele é um repasse por contrato. Então, se eu peguei, quem manda é o cavalo mecânico. Então, coloquei o cavalo mecânico, coloquei junto uma carreta, pago quanto de repasse? Pago 250, né? Porque o veículo, se esse veículo for acima de 250.000. Pô, tô aqui com esse conjunto e mais um, com um bitrem e outra carreta atrás. Pago quanto? 250. Se eu fizer separado, eu pago quanto? Vou pagar 250 do cavalo mecânico aqui em cima, ó. E o repasse da carreta é R$50, mais R$100 da carreta. Se entra num contrato só, em um conjunto, eu pago somente os 250. Ok? A gente estima aqui, ó, para a categoria de pesado, para que se cobre no mínimo R$600 aí de adesão, e a categoria truck, uma média de R$1.200 de adesão. Aqui vamos falar de vidros rapidinho, ó. Cobertura de vidro. Estarão protegidos, né, por ocasião de avaria isolada, quando devidamente especificado no termo incluso do programa de proteção. Ok. O que cobre aqui os vidros? Vidro dianteiro e traseiro, vidros laterais, espelhos retrovisores, lanternas e faróis. Tá? Carência, entrei agora na associação. Existe uma carência de 90 dias antes do primeiro acionamento, ok? Beleza? Acionamento, o benefício está disponível aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, que foi sem querer. Vamos lá. O benefício será disponível associado através de reembolso. Hoje nós não temos uma carglass, um lugar para levar, tá? Limite aqui de utilização de benefícios. O benefício de vidros, faróis, lanternas e retrovisores. São 2 acionamentos no período de 12 meses, ok? E 1 acionamento por evento. Então, o veículo foi lá, tá rodando, bateu uma pedrinha num farol dele, ok? E bateu uma no para-brisa. Ele vai ter que escolher qual que ele vai trocar. Não posso trocar os 2 no mesmo mês. Por que isso acontece? Geralmente quando isso acontece no farol, o cara fala, poxa, meu farol vai ficar diferente. Ele dá um totalzinho no outro farol e eu fico muito suscetível à fraude. Então, não cobre somente só contempla 1 por evento, ok? E somente 2 acionamentos no período de 12 meses. E aí eu tenho 2 planos, que um é o básico e um premium. O básico, eu vou pedir para vocês esquecerem, nem olhem o básico, nem ofereçam o básico.
a diferença de um para o outro é R$10, tá? Aqui, só respondendo aqui, o Cristiano. Esses R$50 é obrigatório? É obrigatório, Cristiano. Na verdade, isso é porque nós mandamos um kit para todos os nossos associados. E esse kit é um kit boné, kit boas-vindas, correntinha, tá? Então a gente manda esse kit, é por placa, a gente manda por placa, é o que a gente decidiu, isso causa uma propaganda bacana pra gente, para vocês, tá? Mas sim, ele é obrigatório. Vamos lá. O nosso básico aqui, eu nem olho muito ele, gente, porque eu vou só repassar para vocês como a gente está aqui, ó. Então vamos lá, vamos olhar aqui. Pesados e trucks aqui. Farol. Um farol no máximo, cobertura no máximo R$640, com uma participação obrigatória de 80. Um farol num veículo maior desse aqui é R$2.000, entendeu? Num veículo, num truck. Lanterna, cobre somente até R$280, com uma participação de 50 aqui embaixo, ó, em lanternas. No segundo slide, que é o premium que vocês contratam, você tem uma esse é o básico do Super Premium, tá? E agora aqui, ó, do Premium aqui, ó, eu tenho a participação obrigatória pro veículo pesado, a participação é de 30%. Então eu cubro até R$2.000, o nosso limite pro pesado, e com 30% eu vou reembolsar até R$1.400. No caso, o veículo custe mais de R$2.000, ok? O para-brisa custe mais de R$2.000, automaticamente eu vou pagar o mínimo de R$2.000, que com 30% é R$1.400. E abaixo segue o mesmo padrão, ó. R$2.500, participação obrigatória de 30%, o máximo de indenização é de R$1.750. Caso o para-brisa tenha um valor menor, ele automaticamente vai ser indenizado um valor menor, respeitando os 30% em cima disso. Ok? Seguindo aqui, agora já estamos praticamente indo para o final do nosso bate-papo aqui. Vamos fazer um repasse do que nós falamos. Limite de idade do veículo. O que nós fazemos aqui, Scatini? Qual a idade do veículo que nós fazemos? Fazemos todos os veículos existentes na FIP. Tá? Veículo de leilão, remarcado, sinistrado, mesmo que ele venha de leilão de financiamento, a gente cobre 70% do valor da FIP. Permitida depreciação de até 30% do valor protegido comercialmente. Então, chegou esse veículo, quer fechar comigo, ficou caro, Scatini, o que eu faço? Pô, na verdade, eu posso dar um desconto para você aqui, mas automaticamente, se o veículo vale 100 mil, eu vou depreciar o seu veículo em 30%. Seu veículo vai passar a valer 70 mil. Só que você também vai pagar um boleto referente à cobertura de 70% do valor da sua FIP na hora do acidente. E essa é uma depreciação comercial. Então, é uma depreciação que ocorre de forma comercial. Tá bom? Eu diminuo o valor do veículo dele e ele paga menos também. Agora, quando for do veículo sinistrado, ele paga 70%, ele vai ser coberto em 70% do valor da FIP, só que ele paga o valor de 100% do valor da FIP. Isso é importante, tá, gente? Como da depreciação comercial, ele vai ser ressarcido por menos e paga menos por isso. Na depreciação obrigatória de veículo leilão, remarcado e sinistrado, automaticamente ele é depreciado em 70% da indenização, só que ele paga o valor de 100% da FIP. Cobertura de roubo e furto, somente instalação do rastreador. Carretas atreladas, já falamos, possuem direito ao par, mediante a comprovação de vínculo. Instalação de rastreador em carreta é opcional, não é obrigatório, já falamos disso também. Não há aceitação de equipamentos e acessórios, também falamos disso. Participação obrigatória, que é o nosso par, tem uma franquia no nosso par, no nosso cobertura de terceiro, né, de R$800, lembrando que isso aqui dobra caso ele tenha um evento no período de 12 meses. Auxílio indenização é após 60 dias, aqui está errado, tá? 60 dias úteis, caso aconteça um acidente, já falamos isso aqui também, estamos só
marcando em cima. E veículos 0 km não precisam de vistoria. Beleza? Tá? Obrigado, gente, pela presença. Gratidão, espero ter contribuído. Entreguei o meu melhor aí para vocês. Vamos tirar uma fotinho aqui pra gente. Eu vou tirar a minha, tirem as de vocês. Marquem a gente aqui, marquem a Karina. Marquem o Teams, né, cara? Marquem o Teams aqui pra gente poder... agora a gente tem o Teams Truck. O Teams Truck, marquem o Teams Truck, para que a gente possa divulgar e que a turminha entenda aí que tem gente correndo e tem gente aí se especializando para ganhar dinheiro e prosperar aqui com a PVS Truck. Fiquem com Deus, tamo junto, vambora, vambora!